Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre o tema depressão. Eu tinha comentado com vocês no outro vídeo que eu ia voltar para falar como foi a minha primeira consulta, né, na psicóloga. Mas realmente essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Eu tive um pouco de dificuldade de estar gravando esse vídeo aqui. Uma coisa tão simples, mas eu tive bastante dificuldade, porque essa semana realmente foi uma semana bem difícil. Meu cachorrinho, gente. Mas assim, apesar de eu ter ido no psicólogo, ter gostado muito da sessão, né? Mesmo assim, essa semana foi difícil, eu andei bem para baixo. Mas, de qualquer forma, eu reuni forças para voltar aqui e conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e eu criei esse canal para falar sobre depressão, que é uma doença que atinge milhões de pessoas. É considerada a doença do século. Essa semana eu comecei o tratamento com uma psicóloga e eu gostei muito da minha primeira consulta. Já voltei para casa mais leve, sabe? Mas antes de começar a falar sobre a consulta, eu gostaria de falar sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com alguém que enfrenta essa doença. Muitas pessoas não enxergam a depressão como uma doença, na verdade, né? Mas como uma frescura, uma bobagem, falta de serviço, enfim, tudo menos uma doença. No outro vídeo, eu mencionei que logo depois que eu tentei o autoextermínio, eu não sabia se eu queria mesmo morrer ou chamar atenção de alguma forma. E ao conversar com a psicóloga, eu consegui uma melhor compreensão disso tudo, né? Como ela mesma disse, essa questão de chamar atenção ficou muito vulgarizada. Para algumas pessoas, qualquer coisa que acontece é porque alguém quer chamar atenção e isso não é verdade. Problemas, tristezas, conflitos, todos nós passamos e passaremos nessa vida. Mas algumas pessoas, por alguma razão, em algum momento, não conseguem lidar com o fardo da dor, ou da perda, ou de algo que viveu no passado e ficou marcado. E a vontade de tirar aquele fardo das costas é tão grande que elas simplesmente desistem. Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com muitas pessoas. E diga-se de passagem, pode estar bem do seu lado e sorrindo à beça. Não são todas as pessoas que têm a sensibilidade de entender uma atitude assim. Mas infelizmente algumas pessoas têm sim dificuldade de lidar com certas coisas e sinceramente não cabe ninguém julgar o outro, uma vez que só quem sabe o que passou e passa é a própria pessoa. Também tem aquelas pessoas que entendem que não estamos bem e querem a qualquer custo nos colocar para cima, enfiar na nossa cabeça que nós precisamos apenas fazer isso ou aquilo. Isso é muito legal, mas infelizmente não funciona assim para todo mundo. Às vezes precisamos tratar mais fundo, lá na raiz, para descobrirmos realmente o porquê de tudo. E existem também aquelas pessoas que não estão nem aí para os problemas alheios, e eles aconselham a evitar pessoas problemáticas. Bom, muitos vão dizer que o depressivo gosta mesmo de chamar atenção, mas nem sempre. Cada um reage de uma forma. Existem estágios onde a pessoa não quer ver e nem falar com ninguém. Mas, como alguém que vive isso na pele, eu posso dizer com propriedade que às vezes uma única frase pode ajudar muito. Às vezes nós realmente não queremos papo com ninguém, mas queremos sim saber que estão preocupados conosco. Às vezes tudo o que queremos é que as pessoas digam: eu sei que você não tá legal, mas eu estou aqui, tá? Ou como você tá hoje? Ou ainda, sabia que eu te amo? Eu poderia aqui ficar falando inúmeras pequenas frases que poderiam sim mudar o dia de alguém que sofre com depressão. Às vezes a sensação que nós temos é que estamos esquecidos, que não somos importantes. É onde muitas vezes a pessoa comete o erro de dar fim à vida. Eu não estou dizendo para ninguém ser bajulador, mas ter um pouco mais de empatia, dedicar nem que seja um minuto do seu dia para alguém. Porque isso faz sim muita diferença. Talvez isso para você não seja nada, mas para quem sofre pode ser muito. E para quem lida diariamente com o depressivo, tentem o equilíbrio entre não sufocar demais e não tratar como se aquilo não fosse nada demais. Nós precisamos que quem esteja ao nosso lado saiba compreender a nossa dor. Ah, mas que dor? A dor que só ela sabe. Você não precisa entender, só não deve julgar. Dizer que a minha primeira consulta com a psicóloga foi ótima.
E eu já tô ansiosa para a próxima, porque falar é muito importante. E lá no consultório, sabendo que um profissional tá te ouvindo sem te julgar, é o nosso momento. É o momento da gente mesmo se ouvir e, com a ajuda do profissional, buscar entender a raiz do problema e seguir em frente com as mudanças necessárias. Mas apesar de ter sido muito bom, gente, a minha primeira consulta, eu ter gostado bastante, depois eu tive uma semana bem difícil, porque às vezes uma pequena coisa que acontece te desmotiva, te entristece, e a vontade é de largar tudo, e a gente acha que não vale a pena, mas não deixem isso acontecer, tá? Se você também, como eu, tá iniciando um tratamento, se mantenha firme e principalmente com muita fé em Deus. Se apeguem bastante a Deus, independente de religião. Eu não tô aqui falando de religião, tô falando de Deus, né? Da palavra de Deus, porque eu acho que isso é muito libertador, né? E ajuda muito. E pegue firme com o seu tratamento, porque você precisa de tudo isso para você melhorar, né? Se só tomar remédio não funciona, só ficar deitado não vai resolver, você vai se afundar cada vez mais. Mas assim, mesmo que seja muito difícil, tá? Pelo menos pra mim, tá sendo. Teve dias essa semana que eu não tive força pra nada, eu não tive vontade de lavar um copo, eu não tive ânimo nem pra ver televisão, sabe? Eu só ficava deitada, bem prostrada, e ficava assim no YouTube, vendo uns vídeos. Mas isso não é legal. Eu cheia de coisa pra fazer na minha casa, sabe? Precisando mesmo dar uma faxina na minha casa, precisando, às vezes, até mesmo de estar interagindo com outras pessoas, né? Porque isso é bom para mim e para os outros também, porque a troca de experiência, eu sempre falo, ela é muito importante. Então, eu poderia estar buscando também ajudar outra pessoa e eu não fiz, né? Mas eu também não vou ficar me julgando, porque eu tô no início do meu tratamento. E eu tenho certeza que as coisas vão se encaminhar bem, que tudo vai dar certo, pra mim e pra você também, que tá buscando aí melhorar. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui uma palavra de apoio, uma palavra dos céus aí pra sua vida, que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E diz assim: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus é fiel para terminar a boa obra que Ele tem na vida de cada um de nós, tá? Então não desista do seu tratamento, pega firme e em nome de Jesus tudo vai dar certo para todos nós, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.